Você já parou para pensar que alguns hábitos do dia a dia, que parecem completamente inofensivos, na verdade, podem estar acelerando o seu envelhecimento? É verdade. Muitos comportamentos que adotamos para nos sentirmos seguros, confortáveis ou eficientes, acabam, sem perceber, minando nossa clareza mental, nossa energia e até nossa independência. E o pior, quase ninguém fala sobre isso. Só percebemos quando os sinais já estão aí. Rigidez no corpo, lapsos de memória, falta de ânimo, ou aquela sensação estranha de estar decepcionado consigo mesmo. Mas hoje, isso pode começar a mudar. Vamos mergulhar juntos em 6 hábitos inesperados que vale a pena deixar para trás depois dos 70. Não porque alguém disse que é o certo, mas porque abrir mão deles pode ser o primeiro passo para uma vida mais leve, confiante e ativa. Essas não são recomendações vagas. São armadilhas silenciosas, que muitos caem sem perceber. Mas com simples mudanças, você pode recuperar o prazer de se sentir vivo e no controle. Fica comigo até o fim. Você vai se reconhecer em alguns desses padrões. E vai sair daqui com estratégias simples para virar o jogo. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é um bom momento para fazer isso. Ative o sininho e acompanhe cada novo vídeo. Sua presença aqui nos inspira a continuar. Hábito 1. Evitar atividades de fortalecimento muscular. Muita gente, ao passar dos 70, acha que o melhor é ir desacelerando. Parece lógico. O corpo está mais frágil, as articulações doem mais, o equilíbrio não é o mesmo. E levantar uma sacola de mercado pode assustar. Mas aqui vai um alerta importante. Evitar o esforço é uma das formas mais rápidas de perder a autonomia. O que mantém a nossa liberdade não é o descanso, é a força. E a perda muscular depois dos 70, chamada de sarcopenia, acontece de forma silenciosa. A não ser que você faça algo a respeito. Não precisa ir para a academia. Mas movimentar seus músculos com intenção, todos os dias, pode transformar sua vida. Pode ser com o peso do próprio corpo, halteres leves ou até latas de comida da despensa. O segredo está na constância. Deixa eu te contar a história do Gilbert. Aos 82 anos, ele evitava qualquer tipo de exercício desde que levou um tombo. Passou a maior parte dos dias no sofá, fazendo caminhadas curtas e cuidadosas. Até que um fisioterapeuta mostrou a ele que a inatividade estava fazendo mais mal do que o medo da queda. Gilbert começou com 5 minutos por dia. Se levantava da cadeira sem usar as mãos. Praticava equilíbrio ao lado do balcão. E em 2 meses, as pernas estavam mais firmes e a autoestima dele, renovada. A força nos dá algo muito maior do que músculos, nos devolve a liberdade. Hábito 2. Comer como se ainda tivesse 40. Manter os mesmos hábitos alimentares por décadas pode parecer confortável. Mas o corpo muda. E com a idade, ele precisa de outras coisas. O metabolismo desacelera. A digestão fica mais sensível. E as necessidades nutricionais são diferentes. Mas o mais comum é continuar comendo no automático, nas mesmas porções, nos mesmos horários, sem considerar se ainda faz sentido. Foi o que aconteceu com a Scarlett, de 75 anos. Ela sempre comeu 3 grandes refeições por dia. Mas com o tempo, começou a se sentir inchada, cansada e percebeu que as roupas já não caíam como antes. Seu médico não a criticou, apenas sugeriu ajustes gentis. Reduzir um pouco as porções, incluir mais vegetais e prestar atenção na saciedade. Resultado: menos de um mês depois, ela não só perdeu peso, dormia melhor, pensava com mais clareza e se sentia emocionalmente mais estável. Não se trata de fazer dieta. É sobre oferecer ao seu corpo o que ele precisa agora, com inteligência, com carinho. Hábito 3. Se afastar do convívio social. Após os 70, é fácil se isolar sem perceber. Você cancela um plano aqui, evita uma saída ali, e quando vê, o silêncio se tornou rotina. Às vezes, é por praticidade. Outras, é emocional. A sensação de que você não tem mais tanto a oferecer, ou que os outros não se importam tanto quanto antes. Mas a verdade é que a conexão humana é um dos pilares da saúde mental e emocional. A solidão, quando crônica, afeta até o coração e o cérebro. Vou te contar da Silvia.
que aos 80 anos se afastou do mundo depois da perda do marido. No começo, ela dizia que precisava de tempo. Mas esse tempo virou anos. Até que, incentivada pela filha, ela começou a frequentar uma aula de yoga sênior. Não pela atividade física, mas por estar com outras pessoas. Conversar, rir, dividir a semana. Isso trouxe de volta uma energia que ela nem lembrava que existia. Conexão não exige multidão. Basta presença. Hábito 4. Ignorar pequenos esquecimentos. Ah, isso é coisa da idade. Quantas vezes você já ouviu, ou disse, isso ao esquecer um nome, uma data, um objeto? Sim, lapsos de memória podem ser comuns. Mas tratá-los com indiferença é um erro perigoso. A mente, assim como o corpo, precisa ser exercitada. Quando deixamos de estimulá-la, ela se acomoda. E o que começa com pequenos esquecimentos pode se transformar em confusão, desorientação ou perda de autonomia. Mas há uma boa notícia: o cérebro tem uma capacidade incrível de se renovar. É o que os cientistas chamam de neuroplasticidade. Em qualquer idade. Vou te contar do Renato. Aos 77 anos, ele começou a sentir vergonha de esquecer o nome dos vizinhos. Achava que era inevitável, até que descobriu um grupo de leitura no bairro. No começo, mal conseguia acompanhar o enredo. Mas, com o tempo, passou a lembrar dos personagens, dos detalhes da história e da própria confiança. Hoje, ele lidera a roda de conversa com brilho nos olhos. Estimular a mente é mais do que prevenção. É reconexão com a própria identidade. Palavras cruzadas, jogos, conversas desafiadoras, aprender algo novo. Tudo isso ajuda. Não subestime o poder de um cérebro curioso. Hábito 5. Deixar de se reinventar. Existe uma crença silenciosa de que, depois de certa idade, tudo o que tínhamos para viver já foi vivido. Mas essa ideia é uma mentira, perigosa e limitante. A vida continua pedindo movimento, transformação, descoberta. Quando a gente para de se reinventar, vai perdendo o brilho, a motivação, o entusiasmo. Conheça a história da Amélia. Ela era enfermeira, se aposentou aos 65. Por anos, sentiu como se tivesse sido esquecida pelo mundo. Até que, num dia comum, decidiu se inscrever em um curso de cerâmica. Nunca tinha mexido com argila. Mas ali, com as mãos na massa, ela descobriu uma nova forma de se expressar. Hoje, aos 81, ela expõe suas peças em feiras e ensina o ofício a outras mulheres. Você pode mudar a rota quantas vezes quiser. A idade não é um limite. É um ponto de partida. Hábito 6. Tratar dores como parte normal do envelhecimento. Sentir dor todos os dias não deveria ser parte da sua rotina. Mas muita gente aprende a conviver com ela, como se fosse inevitável. Dor no joelho, nas costas, no pescoço, na alma. Aceitar tudo isso sem investigar, sem buscar alívio, é uma forma silenciosa de desistir. Mas a verdade é que existe ajuda. Existe solução. Mesmo que não seja a cura completa, há maneiras de aliviar, de adaptar, de viver com mais conforto. O Sr. Jorge, de 79 anos, andava com dificuldade por causa de uma dor persistente no quadril. Achava que era artrite e que não tinha mais jeito. Mas bastou procurar um especialista para descobrir que, com um bom programa de fisioterapia, poderia recuperar a mobilidade. 2 meses depois, ele voltou a caminhar no parque com a esposa. Com passos mais lentos, sim. Mas com um sorriso que não aparecia fazia tempo. Você não precisa aceitar a dor como parte da vida. Você merece viver com leveza. Você viu como esses hábitos, tão comuns, podem ter efeitos profundos, mas também percebeu que nenhum deles é definitivo. A vida pode mudar. Hoje, amanhã, aos 70, aos 80, aos 90. Tudo começa com um olhar mais atento, um passo mais consciente, uma escolha mais gentil com você mesmo. Não é sobre juventude. É sobre presença, vitalidade e coragem de continuar se escolhendo. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém especial. Às vezes, uma mensagem assim chega exatamente na hora certa. E se quiser ver mais conteúdos como este, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui,
A gente acredita que envelhecer bem não é sorte, é escolha.